Começa agora o programa Viva a Vida com Paz e Vida. Na apresentação do pastor Ideraldo Palharim e da pastora Thalita Palharim. Olá, amigos! Olá, amigas! Eu sou o pastor Ideraldo Palharim e, como você bem sabe, até porque você sempre tem nos assistido, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este é o nosso programa Viva a Vida com Paz e Vida. Isso mesmo, em todas as coisas nós somos sempre muito mais do que vencedores. Louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor pela sua vida. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência aqui no programa Viva a Vida com Paz e Vida. Aqui neste programa todos são tocados pelas mãos daquele que tem mãos de apalpar. Amém. E quem é? É o nosso Deus. Um outro Deus não é semelhante ao nosso Deus, que tem olhos e vê, que tem boca e fala, que tem ouvidos e ouve, e que tem mãos e tocam. E de certo, você vai ser tocado pelas mãos de Deus no decorrer aqui do programa Viva a Vida com Paz e Vida. E no programa, o qual sempre temos uma tal pretensão de surpreender os nossos telespectadores. Então, portanto, hoje, no programa, você vai ver? No programa Viva a Vida com Paz e Vida, você vai ver a Palavra de Deus no quadro Thalita Palharim, a Bíblia e você. Em dezembro, você vai conhecer a Ilha de Patmos. Ministração da Palavra com a pastora Leda Palharim. Você vai saber como abençoar a obra de Deus e ganhar presentes. Saiba como. Como é bom sempre testemunharmos e falarmos a respeito do Deus da glória. O Deus que é o Deus da provisão. Ele nos assistencia em tudo, nos socorre em tudo e muitas das vezes Ele até nos prova para que sejamos aprovados. É isso mesmo, sabendo que Deus está no controle das nossas vidas. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós somos provados e aprovados por Deus. Abraão, inclusive, para ele, prioridade era Deus na sua vida. Abraão foi tão íntimo de Deus, Thalita e telespectadores. Ele foi tão próximo de Deus que Abraão se tornou amigo de Deus. Ele era tão íntimo do Senhor que poderíamos dizer que Abraão, ele era vizinho de Deus. Ei, que vizinho bom este, hein, Thalita? E Abraão sempre ouviu a voz de Deus. Desde o momento em que o chamou lá das terras de Ur, Harã, para que pudesse então ir para Canaã. E Abraão sempre obedeceu a voz de Deus, porque Deus tinha um propósito para com ele. Deus tinha um plano para com ele. Sabe por que Deus te chamou, Thalita? Me diga. Eu preciso te dizer, dona Thalita Palharim. Não, você precisa me dizer porque a gente vai aqui Ora, o que eu falei mostrar que Deus... como Deus fala conosco. Exatamente, né? Deus, Ele sempre tem um plano e um propósito para com todos aqueles a quem Ele chamou. Ou seja, assim como Deus chamou Abraão, e Abraão ouviu a voz de Deus. Muitas pessoas não dão ouvidos à voz de Deus, não ouvem a voz de Deus, porque preferencialmente estes querem falar a toda hora e, portanto, deixam de ouvir. Mas quando Deus chamou Abraão, Abraão ouviu a voz de Deus, atendeu a voz de Deus e obedeceu a Deus. Por isso que aquilo que Deus havia prometido, Deus cumpriu de fazer dele uma grande nação. Ainda Thalita Palharim, que o próprio Senhor o colocou à prova. Porque depois que nasceu Isaac, Deus poderia até pensar, e teria o direito de pensar, será que Abraão ama muito mais a Isaac do que a mim? E o que Deus fez? Conte, fale, pediu a Isaac para que o próprio Abraão oferecesse em sacrifício o único filho a quem tanto amava. Que prova, hein, Thalita? Mas Abraão, ele foi obediente. Quando você me perguntou para o que eu fui chamada, sim, o que acontece?
O Senhor, Ele tem propósito nas nossas vidas. Correto. Mas para nós vivermos os propósitos de Deus, as bênçãos de Deus, nós precisamos ser obedientes. E não confundir a voz de Deus. Para não confundir a voz de Deus, você precisa ter um relacionamento com Deus, assim como Abraão, ele tinha um relacionamento, como você falou, tão íntimo com Deus, que ele de pronto entendia a voz, ouvia, e ele era rápido e fiel em obedecer. E foi o que ele fez com Isaac. Não é? Obedeceu a ponto de querer realmente executar a ordem de Deus. Só que quando ele saiu de Berseba, exatamente para Moriá, em uma das montanhas a qual Deus mostraria para ele onde deveria sacrificar a Isaac, Abraão teve todo o tempo do mundo, porque 3 dias de percurso, Para mudar de ideia. 72 horas de percurso, a pessoa pode mudar de ideia. Não Pode é mudar ou não fazer, pode? fazer assim, né? Falar, aonde ele pensando bem. estiver, aonde quer que ele estivesse, ele podia, ó, dar meia volta e voltar para lá. Claro, 3 dias ele tinha tempo suficiente para refletir, para pensar se deveria colocar em prática o que Deus exigiu ou não. Mas ele confiava em Deus. Porque ainda que imolasse a Isaac, Abraão acreditava que o próprio Deus o ressuscitaria dos mortos. Olha, então, pai, que confiança que é fé! essa, né? Ah. Que fé é essa, confiança? Mesmo num momento tão turbulento, num momento de tanta turbulência, ele mesmo assim, o coração dele ali estava em paz. Porque como você falou, ele acreditava, ele tinha essa fé de que ainda que fosse preciso ele sacrificar o seu próprio filho, Deus o traria de volta se ele pedisse. Exatamente. Glória Até a porque Deus. Deus já havia dito que faria dele uma grande nação e para isto Confiança. ele precisaria, Abraão, ter um filho para que houvesse uma descendência. Então ele pensou, refletiu e falou, não, Deus tem todo o poder e Deus fará o melhor acontecer. Então imagine, você falou de turbulência, já pensou esses 3 dias de caminhada? O remorso de Abraão, caminhando, andando ao lado do seu filho e pensando naquilo que haveria de fazer segundo a ordem de Deus. Imagina como é que não estava o coração deste pai, né, Porque Thalita? com certeza vinham os pensamentos, vinham os sentimentos, né? Aquele sentimento de tristeza. Mas ao mesmo tempo, o que ele fazia? Ele se lembrava do que Deus havia falado. Por isso que quando a gente está vivendo uma situação difícil na nossa vida, uma situação que parece que não vai acontecer o que Deus prometera lá atrás, nós precisamos trazer à memória a palavra de Deus, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, porque Ele não é homem para mentir. Não é isso? Exatamente. Então Ele- continuar firme ali. Ele cumpre tudo aquilo que segundo prometeu. Já pensou se ele vivesse... Abraão, bradou o Senhor. Vamos encerrar, porque não vai dar tempo Já para mais pensou esse se ele programa. vivesse guiado pelos sentimentos, como você falou, ele teria remorso, É. ele poderia mudar de ideia, mudar o rumo. Sim. Né? Mas o nosso amigo telespectador não vai mudar o rumo. Não vai. Porque o rumo qual ele tem a seguir em direção a Canaã celestial, a Jerusalém eterna, o rumo que esta pessoa tem a seguir é em direção a uma das igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul. E quando Abraão foi sacrificar Isaac com Na o hora, cutelo, na hora. Deus bradou, Abraão, Abraão, não faças mal ao moço, porque agora sei que me temes. Glória a Oh, glória. Deus. E Deus providenciou o quê? O que Abraão havia falado quando Isaac indagou. Ô pai, Animal para espera um sacrifício. pouquinho, pai. Tô vendo a lenha, o fogo, mas Tadinho do Isaac. Que dó, dona Thalita Dó de Palharim. Isaac. Que dó de Isaac. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Oh, Abraão, confiando em Deus como confiava, ainda que não tinha absolutamente nada à sua volta. O que ele Deus- falou? O que ele falou? Ah, agora eu te peguei, né? Não, eu sei o que ele falou. O que Abraão Deus, falou? Deus proverá É. para si o cordeiro para o sacrifício. Aleluia. E de repente, quando ele foi imolar Isaac, lá estava o cordeirinho. Aconteceu exatamente assim, o que ele preso, falou. Né? Ali nos galhos de uma árvore, né? Com a capatinha presa assim, Oh. querendo sair, e lá estava o cordeirinho para ser sacrificado no lugar de Isaac. Que bênção! Esse Deus é tudo em todos e é tudo em cada um de nós. E é por isso que nós vamos ver você agora, Thalita Palharim. No quadro Thalita Palharim, a Bíblia e você.
Olá, graças a Deus, mais uma vez aqui, a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Você aí do outro lado, esteja atento, não perca a oportunidade de ouvir a voz de Deus, né? Mas ouça com o seu coração, com todo o teu ser. Tem muita gente que às vezes fica só olhando assim, né? O programa, observando a minha pessoa, observando o meu pai e deixa a oportunidade de ouvir a voz de Deus passar, sabia? Eu sei porque eu tenho amigos, tenho pessoas que eu conheço que assistem o programa, mas assistem para ver a roupa, né? Não por maldade, eu sei que não. É que me conhecem, né? Gostam de mim, mas não são pessoas que frequentam a igreja. E não é uma, duas, não, são várias pessoas e que assistem para ver, né? Para ver aqui o meu pai, eu, para ver como é que eu tô, é assim. Mas não seja mais uma pessoa que vai ficar olhando para observar, às vezes até para criticar, né? Para falar isso ou aquilo outro, que achou feio, que achou errado. Abra o teu coração, não perca essa oportunidade. Ouvir a voz de Deus, um Deus que ama incondicionalmente, que ama você do jeito que você é. E Ele ama tanto você que Ele não quer te deixar desse jeito. Ele não quer deixar você enfermo, Ele não quer deixar você passar necessidade, Ele não quer deixar você nessa escravidão, nessa vida aonde você não se satisfaz, aonde você não se sente completo. Deus não quer que você fique nessa alegria de mentira, essa alegria fantasiosa, né? Que quando você está no teu quarto, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você sabe exatamente aonde dói, aonde machuca. Você sabe o que te falta, que dentro de você há um vazio, porque todas as pessoas têm um vazio dentro de si, do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo. E aqui a palavra do Senhor nos diz algo que eu gosto bastante de meditar, que é em Mateus 6, no versículo 22, fala a respeito da luz do corpo. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Então veja que tudo depende da sua forma de enxergar as coisas. Olha aqui que lindo, né? Jesus falando aqui. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo terá luz. E você será muito feliz, querido. Muito feliz, querida. Cuidado com a forma que você enxerga as coisas. Porque a maneira que você enxerga o outro diz muito mais a seu respeito do que realmente o que a outra pessoa é. Às vezes, as pessoas, elas nos julgam, né? Tudo elas olham com aquele olhar desconfiado, elas olham com aquele olhar crítico, aquele olhar, sabe, te julgando, achando um monte de defeito em você, um monte de coisinha. E essa pessoa que ela olha dessa forma, o que acontece com ela? Ela não é feliz, porque ela é escrava dessa escuridão que habita dentro dela. Nós temos que prestar atenção, precisamos vigiar, né? Não é só orar, mas também vigiar, é nos disciplinarmos. Cuidado com a forma que você vê as pessoas, com a forma que você enxerga os outros. Porque o que o Senhor quer é que você seja luz no meio das trevas. O que Deus quer
é que você seja feliz. Para você ser feliz, você não pode ter os olhos ruins, sabe? Porque quando a pessoa ela tem o olho ruim, né? Quando ela enxerga tudo de forma negativa, tudo ela acha que é pessoal, tudo ela acha que, sabe, é contra ela. Essa pessoa ela é infeliz, ela é triste, porque ela é escrava dos sentimentos, ela é escrava destas emoções, da forma que ela pensa, da forma que ela enxerga. Lembre-se que você tem Jesus dentro de você, você tem o Espírito Santo dentro de você. Não sufoque o seu espírito. Às vezes a maneira como você está enxergando tudo torto, tudo errado. E você está sufocando o Espírito de Deus. E aí você não consegue ouvir a voz de Deus e você é escrava de tudo isso. Escravo desses sentimentos. Porque como você olha, isso entra dentro de você. Agora, tente ver o melhor nas pessoas. Não existem pessoas perfeitas, nós não somos perfeitos, mas nós podemos sim ser aperfeiçoados no amor de Deus. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Bênção, menina de Jesus! Que maravilha! Sempre podermos ouvir a palavra de Deus e acompanhar uma leitura bíblica, como sempre é feita no quadro Thalita Palharim, a Bíblia e você. Mas agora tem também a mamãe, que é a sua mamãe e a minha digníssima esposa, a pastora Leda Palharim, que a partir de agora você acompanha aqui nesse canal o quadro De Coração para Coração. De coração. Olá, eu sou a pastora Leda Palharim e nós vamos juntos em mais um texto aqui da Palavra de Deus muito importante, que vai com certeza vir abençoar a sua vida, que vai te ensinar, porque a Palavra de Deus, não, ela é toda para nos ensinar como viver nesta terra e aprender, né, com aqueles que estão registrados dentro da Bíblia. Então vamos ler hoje aqui no livro de Daniel, no capítulo 3 e versículo 19. Nós vamos ler aqui a respeito de uma grande afronta que 3 jovens, eles estavam vivendo, eles estavam sofrendo. E você que tem sido afrontado, você também que tem passado por uma situação semelhante de afronta, preste atenção no que nós vamos estar lendo aqui. Então, Daniel 3, versículo 19 diz: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Misericórdia, né? Continuando o versículo, diz: E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a esses 3 jovens e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Bom, com certeza você já conhece esse texto e sabe como tudo terminou. Eu costumo chamar esse texto de O Grande Milagre da Fornalha. Conforme nós lemos aqui, ela estava superaquecida e estes jovens foram lançados lá dentro, atados com suas próprias túnicas e roupas, né? Mas, queridos, nós podemos enxergar na vida desses 3 jovens algo com o qual nós podemos aprender. Veja bem, nós sabemos pela palavra de Deus que enquanto esses jovens estiveram ali no reino de Nabucodonosor, nada foi encontrado que pudesse denegrir a imagem deles. E você pode me perguntar, mas então por que eles estavam sendo jogados na fornalha? Justamente porque eles ousaram desacatar a ordem desse rei, que era muito vaidoso, um rei orgulhoso, construiu uma imagem de ouro de si próprio e baixou uma ordem que todos tinham que se prostrar diante dessa imagem.
Mas esses 3 jovens, eles eram conhecedores da palavra de Deus. Nós não podemos adorar a nenhum outro Deus além do nosso Deus verdadeiro. E eles se negaram, não é? Mas nós encontramos na vida deles atitudes de coragem. Eles tiveram ousadia, eles ousaram crer. E algo que é maravilhoso que nós encontramos na vida deles e no testemunho deles foi de que eles confiaram plenamente no Senhor. E o resultado de tudo isso, o resultado de terem usado a fé para crer que Deus era o Deus das suas vidas e que os libertaria, é de que nós sabemos o final dessa história, não é? Eles saíram de dentro dessa fornalha e olha, nem sequer um pelinho da sobrancelha saiu chamuscado. Que história linda, não é? Que história maravilhosa, um milagre na fornalha. Pois saiba você que se você hoje aprender com a atitude desses jovens, se você ousar crer mesmo em situações que estejam contra você, situações que pareçam que não tem mais jeito, né? Situações que pareçam que é o fim, se você ousar crer que Deus pode, Deus realiza milagres em sua vida. Esses jovens, eles não se misturaram com a multidão, eles não seguiram o que a multidão estava fazendo, eles escolheram seguir a Deus. Então eu convido você a não seguir a multidão. A multidão está batendo em muitas portas, buscando saída para suas vidas em portas que não agradam o coração de Deus. Conheça a Bíblia e saiba o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que você aprenda com Ele, que você estreite seu relacionamento com Deus e entenda o que Deus tem para a sua vida. Deus é o Criador. Todo ser humano tem falta do Criador, porque Deus o criou. Você consegue entender isso? Então, queridos, em nome de Jesus, aprenda com a palavra de Deus, deixe essa mensagem para o seu coração, não imite, não copie a multidão, ouse ser diferente, ouse não se misturar, ouse não se contaminar com o que o mundo quer que você se contamine. Afinal de contas, você é o sal da terra. Nós, que servimos a Deus, temperamos este mundo. Amém? E eu vou ficando por aqui, me despeço, deixando um forte abraço. Deus te abençoe, de coração para coração. De coração. Pastora Leda Palharim, a minha querida e amada esposa, de coração para coração. Glória a Deus. Mas nesse momento eu quero falar com você, porque de certo você tem se agradado e muito de assistir este programa, o programa Viva a Vida com Paz e Vida. E você deseja e quer que prossigamos, que este programa continue no ar. E você, como cristão que é, você sabe, entende, compreende de que a obra de Deus só é possível realizá-la, é só possível fazê-la, desde que todos os meios de comunicação, estes os quais nós assim arrendamos, pagamos, é necessário que haja, portanto, uma vez nós sendo igreja, é necessário pagarmos o devido tempo utilizado, seja num canal de televisão, seja numa rádio. E você sabe que sem recursos não há como fazer a obra de Deus. Então eu quero presentear você com 4 maravilhosos presentes. Você já assistiu aqui por muitas vezes o videoclipe comigo mesmo, pastor Ideraldo Palharim, o louvor, alegria. Esta canção, este louvor, como muitos outros, fazem parte do CD Louvando a Deus com o pastor Ideraldo Palharim. E que tal você receber esse CD na sua casa? Mas eu falei em 4 presentes e, portanto, o CD é um só. Mas você receberá também, no endereço que você indicar, um lindo relógio de parede, para que você possa colocar aí no seu escritório, na sala da sua casa, ali na parede da cozinha, um lindo relógio de parede.
Você também vai receber de presente um DVD para que você conheça Israel por inteiro na tela da sua televisão. Você vai ganhar de presente Israel, a terra de Jesus, onde inclusive eu mesmo, pastor Ideraldo Palharim, faço a narração de todos os lugares que a Bíblia Sagrada nos faz menção. E também um quarto presente, um porta-CD, para que você possa então aí acondicionar os seus CDs. 4 presentes. E o que você vai fazer? Você vai fazer uma doação, uma oferta, uma contribuição de amor, e você vai nos ajudar a prosseguir com a programação aqui, o programa Viva a Vida com Paz e Vida. Você vai fazer uma doação no valor de R$100. E assim que você fizer essa doação, seja no Banco Bradesco ou no Banco Itaú, você, assim que fizer o depósito, você vai ligar no seguinte telefone, 3723-7573. 3723-7573. A pessoa que te atender, você vai informar que você fez o depósito. Ela vai tomar nota do seu nome, do seu endereço, e você vai receber na sua casa o kit 4. Você abençoa a obra de Deus, é abençoado e estaremos, uma vez tendo o seu nome, orando em favor da sua vida, para que cada vez mais o Senhor te abençoe. Contamos com você, você abençoando a obra de Deus e recebendo na sua casa o kit 4. Oferte, contribua e ganhe de presente o Kit 4. Um CD, um relógio de parede, um DVD, um porta-CD. Assim que você depositar no banco a sua oferta de R$100, você vai ligar no 3723-7573. Informe o seu nome e receba de presente na sua casa o Kit 4. Tome nota do número da conta corrente do banco da sua preferência. Banco Bradesco, agência 0136, dígito 8. Conta corrente 47123, dígito 2. Banco Itaú, agência 1546. Conta corrente 50887, dígito 8. Repetindo, Banco Bradesco, agência 0136, dígito 8. Conta corrente 47123, dígito 2. Banco Itaú, agência 1546. Conta corrente 50887, dígito 8. Deus te abençoe por sua generosidade. Que bênção ajudar a obra do Senhor e ainda ganhar presentes. Receba aí na sua casa o Kit 4. Kit 4 chique, né? Kit 4, é isso aí. Thalita Palharim, já encerramos mais um programa Viva a Vida com Paz e Vida. O que nos resta então, portanto, é despedirmos os nossos ilustres e abençoados amigos, pessoas estas que comparecerão na Paz e Vida Ministério Zona Sul, pessoas estas que acessarão o seu site. Ah, tem o meu site também, thalitapagliarim.com.br. Acesse o site. Também vão acessar o site da Paz e Vida. pazevida.com. Tá certo? Também ouvirão às 24 horas do dia. Terminou. Rádio Nacional 920 AM. Encerrou mais um programa. Eu sou o pastor Ideraldo Palharim. Me despeço de você com um forte, apertadíssimo e carinhoso abraço. Fique na bênção. Cuide-se muito bem e viva o Senhor Jesus O último livro da Bíblia, Revelações, capítulo 1, verso 9, diz: E eu, João, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. A Menorá Viagens Bíblicas leva você para conhecer a ilha de Patmos. Você vai ver e conhecer pessoalmente este lugar. Saída dia 10 de dezembro, retorno dia 23. Ligue e faça agora a sua reserva. 3723-7576. 3723-7576.